Fala, fiel, vamos para mais um vídeo aqui, bora bater papo de Corinthians. Eu ainda tô aqui num cenário diferente, ainda tô em Montevidéu. Tava no jogo ontem entre Peñarol e Corinthians e olha, muitos detalhes dessa partida, Yuri Alberto, Zaccaria Labiade, Fernando Diniz em entrevista fala que pode utilizar o Zaccaria Labiade em outras funções e tá gostando do marroquino. Eu vou contar esse detalhe aqui para vocês. E renovação de Memphis Depay, olha, fez barulho a torcida do Corinthians lá dentro do Parque São Jorge. E eu vou detalhar isso para vocês. Inclusive, falaram até que pagaram a torcida do Corinthians para fazer esse barulho, hein? Todos esses detalhes aqui para vocês, quem sai no meio do ano, quem fica, tudo aqui em primeira mão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians todos os dias. E olha, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, deixa o like para fortalecer a gente aqui no YouTube, hype esse vídeo e seja membro para conteúdos exclusivos. Sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo. Como eu falei, gente, ó, cenário diferente, improvisado, mas o que importa é o conteúdo do vídeo e eu vou começar falando aqui de Yuri Alberto. Eu não sou aquela pessoa, aquele torcedor que pega no pé de jogador sem motivos e principalmente falando de um jogador que a torcida tem um carinho muito grande pelo Yuri Alberto. Quem vai na Neoquímica Arena vai saber o que eu estou falando aqui. Na hora da escalação, ele é o jogador mais ovacionado pela torcida do Corinthians. Ele é mais ovacionado que o Rodrigo Garro, ele é mais ovacionado que o Memphis, ele é o mais ovacionado pela torcida. E assim, depois daquela entrevista que ele dá depois do jogo contra o Barra, cara, pegou a torcida de surpresa, porque a torcida de fato tem um carinho diferenciado pelo Yuri. E aí, gente, ontem eu tava no estádio e tava um frio que assim, sem comentários. Vocês não têm ideia de como tava gelado aquele lugar. E aí, o Corinthians precisava de uma vitória. O jogo era importante, sim. Eu entendo que o Fernando Diniz foi com um time alternativo, com um time reserva. Eu concordo, tinha que ir realmente com um time alternativo, porque o Campeonato Brasileiro também é o jogo da vida domingo contra o Atlético Mineiro. Então ele fez certo em poupar os titulares, né, pelo menos na minha opinião. Comenta aqui embaixo qual a opinião de vocês em relação a isso. Mas assim, o Yuri entra, né, durante a partida e em 5, 6 minutos ele perde 3 chances que não dá para perder. Que não dá para um centroavante, já que falam tanto em dinheiro, em salários e tudo mais, que ganha mais de 2 milhões por mês, perder os gols que ele vem perdendo. E assim, como ele corre, como ele sempre se entregou bastante, muito, isso aí é inegável, tá? Então a torcida tinha uma certa paciência com o Yuri, só que depois da entrevista que ele dá contra o Barra, ele coloca um alvo nas costas. E aí realmente a torcida, cara, num frio, a torcida apoiando os 90 minutos, o cara perde 3 gols, 3 chances claras de gols. E aí dá mais uma entrevista com risadinha, parece que tá desdenhando, parece que tá em outro mundo. E aí, o que é que tá acontecendo? E aí, gente, as informações é que o empresário dele agora não é mais o Curi, é o próprio pai, tá? E as informações é que a Roma da Itália vai fazer uma proposta para o Corinthians agora no meio do ano, tá? E lembrando que a Roma já fez uma proposta de 30 milhões de euros para o Yuri Alberto. Ele hoje é cidadão italiano, então fica mais fácil as negociações. E a Roma, que é o Yuri, já para a janela agora de meio de ano. Tá? Então saíram algumas informações que ele só sai do Corinthians no final do ano, mas pelas informações que eu tenho, a Roma vai fazer uma proposta em torno de 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Tá? Então parece que ele está em outra dimensão, em outra rotação. E assim, eu não quero que o Yuri perca essa idolatria que ele tem no Corinthians, é uma história muito bonita, mas ele tem que acordar. Não dá pra você perder 3 gols na cara em noite de Libertadores e sair dando risada. Me desculpa, tá? Então, em relação ao Yuri, essas são as informações que eu tenho. Agora, gente, vamos falar aqui do Zaccaria Labiade, que eu sempre falei aqui pra vocês que merece mais minutagens, merece mais chances. Todas as vezes que ele entra no campo, ele cria chances claras de gols.
contra o Peñarol, ele foi o jogador que mais criou chances de gols para o Corinthians e fez o gol do empate, o gol que dá a liderança do grupo para o Corinthians, agora independente dos resultados, tá? Então um gol super importante e merecedor, né? Ele meteu até a comemoração do Memphis Depay, então assim, um gol muito importante do Zaccaria e é um jogador útil. E aí o Fernando Diniz, em entrevista, ele fala o seguinte, que tá gostando muito da evolução do Zaccaria, que é um jogador que ele tá gostando mesmo, gostando bastante, e ele estuda até em colocar o Zaccaria de segundo volante, de meia central, inclusive jogando com Rodrigo Garro e Breno Bidon. Seria um meio de campo mais ofensivo, porém o Zaccaria Labiad, ele é um jogador que ele sabe recompor o meio de campo, né? Para quem assiste os jogos, obviamente, você vê ele sempre recompondo, sempre correndo, sempre marcando no meio de campo, cobrindo espaços. Então, ele é um jogador interessantíssimo. Muito melhor que o Matheus Pereira, por exemplo, que não jogou absolutamente nada contra o Peñarol. Nada. Então, depois da lesão do Matheus Pereira, voltou muito abaixo. Então, a gente pode ver um novo Corinthians, obviamente que em algumas circunstâncias, em alguns jogos, o Corinthians podendo ter o Labiad junto com o Rodrigo Garro. E seria interessantíssimo, até porque o Breno Bidon pode sair na janela de meio do ano, então seria já uma boa alternativa, né, para o Corinthians ter dinheiro em caixa com a venda do Breno Bidon e ter uma reposição à altura. Né, um jogador talentoso, um jogador que recompõe, igual o Breno Bidon faz, e um jogador que tem um bom passe, né, uma inteligência ali no meio de campo para criação de jogada. Então, olha, eu achei interessantíssimo o Fernando Diniz achar essa nova alternativa com o Zaccaria Labiad, que é um jogador muito útil, e ele já jogou assim no Ajax, né? Não seria nenhuma novidade. Agora, falando de Memphis Depay, né, o amigo do Zaccaria Labiad, o Memphis Depay, gente, fez um barulho, no caso, a torcida do Corinthians fez um barulho em relação ao Memphis Depay no Parque São Jorge. E saíram informações que lá dentro do Parque São Jorge falaram até que não era a torcida do Corinthians que está fazendo barulho, que não eram nós torcedores que estavam fazendo esse barulho em relação à renovação do Memphis, tá? Então incomodou esse barulho que a torcida vem fazendo, né? Não acabou ainda. Então, esse protesto, vamos dizer assim, que a torcida do Corinthians está fazendo pela renovação do Memphis Depay e lá no Parque São Jorge surtiu efeito sim, tá? Inclusive até saindo, né, essas informações que acharam até que não foram os torcedores, porque foi um estralo, né? Acho que a torcida de fato acordou para o que está acontecendo, que a renovação do Memphis não tem nada a ver com dinheiro, em sim com política. Então incomodou, e só de incomodar esses caras, gente, a gente já sabe que estamos no caminho certo e sim, ainda há uma grande possibilidade de renovação, sim, tá? E principalmente agora com o torcedor fazendo barulho, aí sim que patrocinadores vão querer colocar dinheiro e arcar com os custos de Memphis Depay. No mais é isso, gente, esse foi o vídeo, mais notícias e tudo você encontra aqui. Valeu, até o próximo vídeo.